pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes, referências do mercado. E hoje a gente está aqui com ele, nossa referência máxima aqui, Guga Stocco. Muito gentil, muito obrigado pela presença. Bom, Saravalli, primeiro obrigado por estar aqui. Acertei no sobrenome, né? Guga Stocco. Stocco. Stocco, Stocco. Qual que é a origem do Stocco? É italiano. Italiano. Essa é a espada de estocar. Ah, entendi. Boa. Meus antepassados acho que faziam um esgrima, sei lá. Muito bom. Até o Saravalli também é italiano, né? A gente dá pra ver que a gente é bem parecido, né? Olha aí. Tem o passaporte também? Não tenho nada. Eu tirei o passaporte agora, tô tão feliz. A cidadania. É. Boa. Muito obrigado, muito gentil pela presença. O Guga, antes de falar sobre tecnologia, empreendedorismo, né? Tokenização, a gente tem muitos assuntos para falar hoje, mas eu queria que você apresentasse um pouco quem é Guga Stocco, né, até aqui, um pouco da sua jornada, como você chegou aqui, graduação, escola, por onde você já passou, enfim, até chegar essa carreira de empreendedor. Legal. Não, eu diria assim, eu tenho uma carreira bem eclética, né? Porque eu fui lá para investidor, empreendedor e executivo. Né? Tá. Então eu fui muito bem nas três coisas, né? Então, se eu pegar lá atrás, sei lá, vendi a minha empresa para o Yahoo em 2003. Então, imagina, uma empresa que fazia marketing digital. A gente fazia o que o Google faz antes do Google. Chama T-Responde. A gente sacou que as pessoas só clicavam, quando fazia uma busca num portal, só clicava nas 5 primeiras posições. A gente foi lá e comprou todas as 5 primeiras posições de todos os portais que tinham, né? IG, MSN, Terra, né? Na América Latina também. Isso no Brasil? Clarim, Brasil e América Latina. Você foi aprender isso nos Estados Unidos, enfim? Não, eu tinha um sócio americano, um sócio colombiano que morava nos Estados Unidos, que ele que viu essa coisa primeiro, para falar a verdade, e a gente desenvolveu esse negócio aqui. Né? Então, cara, a gente fazia os links patrocinados, e o Google ainda, para você ter uma ideia, naquela época não fazia isso. Cara, 2013. Né? Então, não, foi em 2000. Caraca. Ah, você vendeu em 2013? Em 2003. 3 você vendeu? 2003. Caraca. Então, a gente tá falando comecinho, né? Então, foi lá atrás. Então, eu comecei em banco de investimento, né? Mesa de derivativo, como estagiário, trainee. Legal. Depois fui para Deloitte, aí estudei fora, nos Estados Unidos, fiz Berkeley. Eu fiz FAAP aqui, depois eu fiz um certificado em Berkeley e trabalhei na Deloitte lá fora. Né? Aí, voltando para cá, fui lá para o UOL, ajudei a construir o Shopping UOL, né, o shopping da ZipNet, e no meio desse tempo eu acabei falando, não, agora eu vou empreender. O UOL na época que era listado em bolsa, ou antes da listagem? Antes. Da listagem em bolsa. Antes, bem antes. O pessoal nem lembra que o UOL era listado em bolsa. Não, nem lembra, cara. Então foi bem antes. E aí depois abri essa empresa. Cara, a gente foi a maior empresa da América Latina e uma das maiores do mundo em link patrocinado. Que legal. Né? A gente foi adquirido pelo Yahoo em 2003. Aí eu saí para a Microsoft. A Microsoft me chamou e falou, quero que você faça a mesma coisa. Porque eu vendi a empresa, passei todo mundo para o Yahoo, só eu que não aceitei a proposta. Enfim, em vez de ficar a proposta do Yahoo, eu aceitei a proposta da Microsoft. Para fazer a mesma coisa. Sim. Só que daí como executivo. Né? E aí eu tive uma experiência executiva muito legal. Então eu ajudei a construir o Bing, o AdCenter, que é esse produto. Você lembra do Messenger? Sim, lógico. Então, ajudei muito a trazer o Messenger para o Brasil, o portal MSN. Então foi toda essa parte online. Inclusive quem era o líder da parte online da Microsoft era o Satya. Então a gente tinha conversas com o Satya constantemente. Né? E ele virou presidente da Microsoft. Então foi muito legal. Então, a experiência da Microsoft foi uma experiência executiva. Aí depois, quando a Naspers adquiriu o Buscapé, eu fui para o Buscapé e aí a gente desenvolveu empresa, comprou empresa, criou um monte de coisa no Buscapé, foi muito legal. Saindo do Buscapé, eu acabei abrindo um fundo de investimento, de Venture Capital, junto com o Rodrigo Borges e o Marcelo. O Borges era um dos fundadores do Buscapé e teve a oportunidade de ter 3 unicórnios nesse fundo. Caraca. Então está falando de Log, Gympass e Hotmart. Né, no primeiro fundo, onde a gente trouxe como principal LP do fundo o Case Cooling, que era o fundador da Booking. Então eles ajudaram, por exemplo, o Case Cooling ajudou, por exemplo, o Hotmart a virar uma empresa global. Então foi uma coisa muito legal. E como a gente fez um primeiro investimento, né, o investimento era pequeno, aí fui dar uma consultoria para fazer o primeiro banco digital do Brasil, fui lá no Banco Original. No fim, nessa consultoria, acabei virando estatário do banco e a gente lançou o primeiro banco digital do Brasil. Na verdade, foi o primeiro do mundo. Né, aprovado por um banco central mesmo, né? Foi uma experiência muito legal. Aí
Banco Original, aí a gente adquiriu o PicPay, foi fazendo esse processo todo. Inclusive, eu fiquei no conselho do banco até ano passado. E aí, quando eu saí do banco, nesse processo todo, eu fui para a área de conselheiro. Então, sou do conselho de administração da TOTUS hoje, né? Da 20 Partners. Fui do Banco Original bastante tempo, fui do Grupo Soma, fui do conselho consultivo da B3, da Cielo. Então, essa experiência executiva que eu fui trabalhando a parte de investidor. Então, aí, a gente fundou a Doma Invest lá atrás, que foi do primeiro fundo, depois fundei a Futurum Capital. Então, fui sempre trabalhando aí nesse momento, falando, olha, parte de investidor e essa parte de conselheiro, mantendo a parte executiva. E agora eu falei, bom, agora eu quero fazer uma coisa um pouco mais empreendedora. Então, eu selecionei algumas empresas onde eu atuo diretamente e falei, olha, eu juntei esse meu portfólio, né, e onde a gente tokenizou o portfólio. Tá. Vamos. Então, esse foi um super breve aí, a correria toda. Que aula, hein? Primeiro, parabéns aí pela jornada. E aí, a pergunta, assim, o desafio é sempre aquela pergunta, assim, falar sobre graduação, estudo, boas escolas, ou você acha que o grande diferencial está nessa passagem que você teve pela Microsoft, o empreendedorismo, enfim, qual que é a grande diferença? Ou é uma união dos dois para chegar até esse... É uma união dos dois, porque na verdade você fala para mim, pô, Guga, mas o que você aprendeu na faculdade, o que você usa hoje? Pouca coisa. Verdade é pouca coisa. Só a faculdade me ajudou a ter um pensamento estruturado. Então, me ajudou a ler, a pensar, resolver exercícios, que me ajudou na parte executiva. Tá? Óbvio que você aprende muito mais como executivo, principalmente quando você pega uma multinacional. Então, vou te dar um exemplo, né? O que eu aprendi, né, como trainee do banco de investimentos, como trainee, né, na parte de consultoria, foi praticamente uma faculdade. Mas a gente aprende mesmo, assim, eu acho que como executivo aprende muito, empreendendo, então é absurdo. Mas eu diria que você não pode parar de aprender. Então eu diria que a faculdade, sim, hoje, nos dias de hoje ela está perdendo um pouco do seu papel, mas o lifelong learning é essencial, sem estar aprendendo constantemente. Então, um exemplo que a gente está vendo agora, AI apareceu, né? Se você não aprender a trabalhar com inteligência artificial, você vai ficar para trás. Pô, isso não está na faculdade. Entendeu? Então, você tem que ir, mas na faculdade eu aprendi a fazer conta. Pô, legal, isso vai te ajudar. Então, na hora que você for aprender inteligência artificial hoje. Boa. E aí, falando um pouquinho das suas teses, eu vou tentar dividir aqui dois blocos, né, entre passado e futuro, né? Mas falando das suas teses especificamente e também os unicórnios, né? A gente sempre valoriza muito isso, né? Microsoft, Apple, Google, né? Mas aqui no Brasil também a gente tem muitos bons empreendedores e também bons empreendedores no segmento de tecnologia, né? Sem dúvida. Eu queria explorar um pouco disso e até fazer um pouco dessa conexão. Você já faz hoje parte do board, do conselho de algumas empresas, mas eu vi um movimento muito legal, talvez eu não veja em outras empresas, ou não, certamente não em todas, mas o Itaú fez um movimento recente de mudança no board, onde ele coloca 2 pessoas novas, né? Novas eu digo assim, tudo cabelo branco ali, são pessoas de 40, 50 anos, fala, opa, pera, estão chegando 2 pessoas novas aqui, de tecnologia, né? De startup. Eu valorizo muito isso no Itaú, que eu não vejo talvez em todas as empresas, certamente não vejo em todas as empresas, mas o Itaú é muito corajoso, né? De querer ser vanguardista, olhar o que a XP está fazendo, o que os outros estão fazendo, né? Tentar fazer o modelo dele, entregar um íon da vida, entregar um cubo, né? Então eu queria explorar um pouco isso, porque talvez ainda não seja o consenso. Ainda no Brasil a gente tem boas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo ainda a gente tem muita empresa ainda com cultura de anos 70, anos 80, Sim. que é um pouco disso, como mudar, né? Como fazer essa pergunta é muito boa, e como eu vivi isso, eu posso te falar, porque imagina quando a gente criou o banco digital, na época, o original, Sim. eu virar e falar que eu abrir a conta pelo celular era uma coisa inimaginável. Até porque todo mundo falava que não podia por causa da norma 2025 que tinha na época, porque a lei não permitia, só precisava de um gerente para abrir essa conta, tinha aquela coisa toda. Mas o que aconteceu? Na verdade, eles diziam que a norma você não podia abrir, só que a norma dizia o que precisava ser feito. E quando ela foi escrita,
A única forma de fazer o que estava escrito ali era com uma pessoa. Tá? Então, Sim. quando eu li aquilo, falei, peraí, eu consigo fazer isso agora com um smartphone. E lancei a conta digital. O que significa isso? Significa que, assim, às vezes a gente tem as normas, aquilo que a gente está acostumado a fazer, que está muito enraizado, vem o novo e você simplesmente não conecta as coisas. Exato. Então, no momento que eu conectei e conseguimos fazer a conta digital, aquilo foi um rebuliço no Brasil. Depende, todos os bancos falam, como que eu abro digital, etc. Aí você vê Advento, como por exemplo, né, o Neon. Inclusive eu investi no Neon logo no comecinho também, né? Do processo, depois eu tive que sair quando entrei no original. Você vê o Nubank, você vê o Inter. Aí, naquela época, os grandes bancos, né, não pegavam só Itaú, Bradesco, os principais bancos, falavam, cara, isso aqui é passageiro. Isso aqui eu faço aqui depois, não vai acontecer. Exato. Quando o Nubank saiu, eu tenho certeza que pro Itaú, ele olhava para isso e falava, legal, fintech legal, quando ela crescer um pouquinho eu compro ela. Sim. E tá tudo certo. O que aconteceu? Hoje o Nubank vale o mesmo que o Itaú. E aí tem um problema, isso é inimaginável, né? Como eu passei por isso, naquela época que a gente fez isso, na cabeça dos banqueiros, isso era inimaginável. Tá. E aí quando você pega o público do Nubank hoje, você pega o público do Itaú, então olha para o público do Nubank e fala, cara, como que eu vou atender esse público? Exato. Ele fala outra língua, é completamente diferente. Né? Então eu preciso me adaptar. Né? Então eu acho que o Itaú foi muito bom no sentido de falar, pô, peraí, única forma de se adaptar, então vou construir o digital, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a própria organização consome, não deixa isso acontecer. Sim. Então só tem uma forma de você mudar, você vem aqui em cima. Sim. Então, no momento que ele traz pessoas de startup, né, e de tecnologia, ele virou e falou o seguinte, eu estou olhando para esse negócio e vou lá para cima com isso. E aí você tem realmente mudanças estruturais. Se você não muda aqui em cima, é praticamente impossível vir uma iniciativa de um executivo que ela permeia e passe a ser, por exemplo, o core do banco de um dia para o outro. Boa. É justamente essa questão, assim, por exemplo... Eu vou dar meu exemplo prático, né, como funcionário mesmo. Eu trabalhei na XP por um bom tempo e já trabalhei em instituições financeiras, né, como você. Mas a questão da cultura, né? Por exemplo, a XP ela nasceu como uma visão muito de startup, muito de tecnologia, né, de testar rápido e corrigir rápido. Mas é justamente isso. Como mudar a cultura de um banco que já opera há 40, 50 anos, um modelo que teoricamente funcionou. E a segunda pergunta é... Será que o Itaú, o Bradesco, se a gente pensar há 20 anos atrás, a gente sempre teve 4 bancos, né? Ou 5 bancos no Brasil. Há 30 anos atrás, 4 bancos. E aí, agora, de 10 anos para cá, a gente começa a ter opção, né? Será que o Itaú e o Bradesco também foram de certa forma, deixaram esses bancos crescerem, né? Nascerem, né? Eu digo C6, Inter, a própria Nubank, né? De uma forma geral. Como é que você vê essa evolução, né? E já só para a gente falar um pouquinho também de algumas investidas suas, mas o próprio Banco Central, eu parabenizo, porque tem feito muito esse movimento de estimular a concorrência, estimular a tecnologia, estimular a digitalização. Roberto Campos tem muito falado sobre o Drex, sobre, né, esse processo de o cliente vai ter a conta, pode ter... De vez em diminuir a quantidade de contas, vai aumentar a quantidade de contas. Eu faço crédito nesse banco aqui, financio aqui meu carro aqui. Cada um eu vou buscar onde é que eu acho que é melhor para mim, né? Então, como você vê os próximos passos utilizando a tecnologia, principalmente no sistema financeiro, se de fato a gente tem espaço para termos novos Nubanks, né? Por aí, pelo mercado. Vamos lá. Primeiro, o que eu acho? Quando veio o advento do digital para os bancos, né, os grandes bancos olharam para aquilo e falaram, pô, legal, importante, eu vou fazer, mas deixa eu olhar o que vai acontecer. Sim. Eu vou lá ou eu copio, ou eu compro, ou eu vou lá e construo o meu e tá tudo certo, eu tenho a minha base. Então, acho que esse foi muito do pensamento que tinha na época. Sim. Mas, de repente, com o Covid, quando todo mundo teve que ser digital, aí quem não tinha um capability digital de verdade ficou para trás. Sim. Então, aí o que aconteceu? Com o Covid, todo mundo teve que ir para casa, agora não dá mais para eu ir na agência. Então, quer dizer, todas aquelas minhas agências deixaram de ser a vantagem competitiva do dia para a noite. Então, isso foi um impacto muito grande. Então, por isso ninguém esperava. Sim. Então, quando você pega, sei lá, um grande banco, sei lá, pegar o Bradesco, por exemplo, ele nunca imaginava que ia ter um Covid e que, de repente, as agências... E aí, fazer com que você não ia ter tempo para se transformar. Tá. Né? Então, o Covid tirou o tempo. Falou, aquele tempo que você imaginou que você ia ter para se transformar, não tem. Com isso, cresceram todos os digitais.
né, C6, Inter, Nubank, né, principalmente PicPay, esses caras cresceram muito rápido porque eles surfaram por ser bancos digitais e sem o custo daquela infraestrutura toda. Então esse foi um advento que, mudou bastante coisa. Tá? Então, acho que é um ponto principal. Quando a gente vem, por exemplo, ver as iniciativas do Banco Central, eu acho que quando ele faz esse sandbox, né, e começa a fazer, vamos fazer o Drex, vamos digitalizar, vamos fazer o Pix. Cara, o Pix não existe no mundo. Tá? Esse é um negócio, cara, os Estados Unidos vai copiar o que foi feito no Brasil. Você vai falar, a China é o que está mais próximo, verdade, mas a China não tem integrado num sistema financeiro, ela tem as suas startups, o WeChat, o Alipay. Aí depois tem o bancão, China Union, mas não é tudo conectado que nem aqui. Então a gente tem aqui um ambiente perfeito para a gente criar uma moeda digital. Se você virar para mim e falar qual é a próxima tendência, que nem lá atrás, eu falava, vai ser um banco digital, essa próxima tendência eu chamo de Smart Wallet. Tá. Né? O que é um Smart Wallet? Quando você pega o seu banco digital, na verdade ele é um wallet. Eu estou aqui no meu celular e aqui eu tenho o meu banco digital, meu aplicativo do banco. Sim. Ele ainda é um aplicativo do banco aqui no Brasil, né? O que vai acontecer? Né? Inclusive, é uma das nossas investidas que está dentro dessa tese do Smart Wallet. Exato. Eu vou ter um banco no Brasil, mas eu vou ter um banco nos Estados Unidos. Eu também vou ter um banco em cripto. E eu vou passar entre esses mundos como se eu estivesse fazendo um Pix. Então, na verdade, eu estou com uma conta aqui, agora eu vou fazer um investimento no Google, lá nos Estados Unidos, vou ter em dólar, agora eu vou comprar um Bitcoin, agora eu vou comprar uma moeda digital, né, aqui, agora eu vou comprar um token de um imóvel aqui no Brasil, agora eu vou comprar um token do imóvel que foi tokenizado, o Empire State foi tokenizado nos Estados Unidos. E eu posso chegar ao ponto de, na hora de for pagar um café, eu vou usar meu dinheiro que está no wallet, ou posso usar até o próprio token, porque ele faz o exchange de quanto ele vale e vem para isso. Então, quando a gente tiver isso acontecendo, primeiro que a gente traz uma liquidez para o mercado gigantesca, porque a tokenização traz ativos que são ilíquidos para o mundo líquido. Então, se eu tenho um imóvel que rende, 12% ao ano de aluguel em Airbnb, isso aqui está tokenizado, tem uma empresa que administra, porque para você tokenizar você precisa ter algo por trás que faça sentido, você distribuiu aquilo para a economia. Aquilo virou lastro. Sim. Então, eu posso ter um token de R$10, que é correspondente a R$10 daquele imóvel, e receber a rentabilidade de R$10 daquele imóvel. Eu posso enviar ele para você. Senhora Vale, toma aqui um token daquele imóvel. Não, posso. Agora vou vender esse token e vou comprar dólar. Vou vender o dólar, vou comprar real. Vou pagar uma pessoa nos Estados Unidos, vou pagar uma pessoa na Europa. Não, estou pagando uma pessoa no Brasil. Então, quando a gente conecta tudo isso, e eu tenho essas infraestruturas, que eu estou falando de infraestrutura global, junto com a infraestrutura local, junto com toda essa parte de blockchain, a gente vai ter uma liquidez e uma oferta de ativos que nunca ninguém imaginou. Legal. Só para Guga, só para a gente resumir e depois deixar tudo pronto para o próximo bloco, né? Eu lembro que, e esse vai me corrigindo onde eu estiver errado, né? Não se, mas onde, né? Que certamente você está errado. Mas eu lembro há um tempo atrás, talvez até uma década atrás, quando a Disney fez um investimento, eu lembro até exatamente o tamanho do investimento para a época, era um negócio bolsal, que era de $1 bilhão na época, que eles investiram naqueles relógios, né? Para os parques e tal, né? E aí o grande pernada ali naquele momento era quem conseguisse unir um pouco a tecnologia com o consumo, né? E a Disney sempre conseguiu, né, surfar muito bem nesse mercado. Mas a pergunta é, até para a gente deixar pronto para o segundo bloco, assim, qual que você acha que é o próximo, você já deixou um pouquinho, né, mas assim, qual que você acha que é o próximo oceano azul, né? Para quem é empreendedor, para quem está nos escutando, investidor, de uma forma geral, quer criar sua startup, é um pouco disso, né, de talvez trazer mais tecnologia, mais para um sistema de finanças integrado, enfim, facilitar o acesso a financiamento, né, seja do empresário. Como é que você vê o próximo passo em termos de oportunidade para quem quer investir, ser empreendedor ou até mesmo usuário lá na frente, né, de uma forma geral, seja aqui no Brasil, seja no mundo? E até depois a gente vai falar um pouquinho sobre as suas investidas ou nossas investidas, né? Daqui a pouquinho lá no segundo bloco. Mas onde você acha que é o próximo step, próximo passo aí das oportunidades de consumo, investimento e tecnologia? Então, a gente tem vários segmentos acontecendo. Eu gosto de falar o seguinte, quando eu vou montar uma tese, eu preciso olhar primeiro o que está acontecendo, por exemplo, com as tecnologias. Aí elas se combinam. Quando as tecnologias se combinam,
né, ela gera uma tecnologia muito mais poderosa. E isso normalmente muda um modelo. Você passa a ter um novo modelo de mercado ali. Então, por exemplo, você antes precisava de um gravador para gravar, uma câmera para filmar, um telefone para falar, né? De repente, essas tecnologias se combinaram. E você tem o iPhone, e o iPhone criou um novo modelo de negócio, um modelo de App Store, e esse modelo de App Store gigantesco, então virou uma plataforma e cresceu. Então você imagina que se você usar esse modelo para uma série de coisas, a gente começa a encontrar oportunidades em tudo isso. Então se eu vou para o mercado financeiro, por exemplo, quando eu falo do Smart Wallet, eu estou falando em conectar uma série de coisas que viram outro produto. Então hoje você não vê o iPhone como um gravador. Sim. Ele também é um gravador, mas não é ele. Aquilo já morreu, porque aquele produto, aquela combinação trouxe. Então, quando eu viro e falo dessa combinação no mercado financeiro, a gente vai começar a combinar mercado financeiro com marketplace, né? E por aí vai. E onde que está a oportunidade? Aí tem duas coisas que a gente já vê de cara. Uma inteligência artificial, que é para poder coordenar esses dados todos e poder te dar a melhor experiência. E a segunda, realmente, essa parte de produto, a gente tem que aprender muito a desenvolver. Porque eu preciso de um produto que seja muito simples, fácil, que você use e goste. Legal. Então, se eu vou para o Smart Wallet, eu tenho uma tendência. Agora, eu posso te falar uma outra tendência aqui que é fantástica. Você viu AI generativo, tá? Então você vê, agora a gente pode fazer apresentações, textos, tudo isso acontecendo. Só que se eu pego AI generativa, cruzo com um negócio que chama Edge Computing, que é computação na ponta, quer dizer, conforme você diminui os chips, por causa do celular, você começou a diminuir o chip e ter poder de processamento, né? Eu posso ter um robô. E esse robô, ele não era viável. Por que ele não era viável? Imagina se eu tenho um robô para limpar essa sala aqui. Pô, eu tenho que programar esse robô para limpar a sala. Por causa da AI generativa, sabe como que eu programo esse robô? Mostra um filme. Então a NVIDIA, por exemplo, treinou um robô em 36 horas, que era o equivalente a 42 anos de treinamento. Então, provavelmente eu posso te falar que daqui a alguns anos o próximo produto de consumo vai ser um robô equivalente ao iPhone, que você vai ter na tua casa. Então, quando a gente começa a olhar essas coisas, a gente começa a olhar um monte de interessante. Então, na parte financeira, por exemplo, eu começo com câmbio, desenvolver investimentos tokenizados, etc. Oceano Azul. Eu tenho um oceano azul, imagina, eu tenho que tokenizar tudo que é líquido e colocar isso para cá, essas novas estruturações de negócio. Quando eu vou falando, por exemplo, nesse lado de AI generativa, eu tenho que refazer praticamente todos os sistemas das empresas. Porque agora eu tenho dados e eu entrego um produto na ponta. Não tem mais aquele negócio de construção de software em tudo. Tudo tem que ser refeito. Uma oportunidade gigante. E quando eu vou no ponto de vista do cliente, o cliente quer a coisa cada vez mais simples. Então, graças a essas tecnologias, eu vou criar novos produtos que vão substituir produtos anteriores. E aí a gente vai encontrar também uma série de oportunidades. Então, assim, eu consigo descrever algumas, inclusive no token, na tese é sempre assim, que tecnologia que você combina, qual que é o tamanho do mercado que você traz com essa combinação e como que eu crio esse novo produto para atender esse mercado. Então eu estou sempre olhando esse ponto antes. Então você me apresentou a startup, eu olho para ela, eu falo, deixa eu ver qual que é a disruptura que ele está trazendo, se essa startup realmente vai surfar um mundo novo ou não. Ou se ela é simplesmente o mais do mesmo de uma forma bonitinha. Então é muito importante entender essa parte estrutural. O que eu estou trazendo vai mudar o consumo? Vai. Então é interessante. Boa. Guga, excelente. Vamos fazer um rápido intervalo. Bora. Porque depois a gente vai no segundo bloco ver como você pode acessar, uma das formas como você pode acessar também essas investidas, algumas dessas investidas. Rapidinho, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta ao nosso SaraCast. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta ao nosso SaraCast especial aqui com ele, Guga Stocco. O Guga, eu queria explorar muito agora o futuro, né? E aí falar um pouquinho sobre também, começar antes, depois a gente fala no finalzinho sobre as suas, como acessar, né, alguma dessas suas investidas, mas se você puder apresentá-las, né, um pouco, o que você está fazendo hoje, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura, né? Mas um pouquinho dos ativos, né? Rapidamente... Aqui não é um pitch de venda, né? Mas um pouco do que são essas investidas que você está fazendo hoje. Mas é interessante ver isso, porque o que eu fiz, eu posso dizer que num futuro muito breve vai ser uma coisa que todo mundo vai ter, vai fazer parte do dia a dia. Porque, na verdade, qual que é o ponto? Quando eu olho, por exemplo, em Venture Capital,
Tá? Então, nesse primeiro fundo nosso, a gente teve um MOIC de 44 vezes em 10 anos. Caraca. Tá, então, pô, não é um negócio, pô, 44 vezes? É. Só que daí você vai falar o seguinte, pô, qual que é o meu apetite para eu entrar num fundo de venture capital? Tá, então a gente tem alguns pontos. Primeiro ponto, você precisa de dinheiro, tá? Então o fundo não vai aceitar menos de R$1 milhão para você entrar nesse fundo, então esse é um ponto principal. Segundo ponto, liquidez. Você não tem liquidez. As empresas precisam crescer, é natural, eu preciso crescer a empresa e depois eu preciso vender a empresa no fundo para que você tenha o retorno disso tudo. Então, você não tem liquidez. Esse processo é um processo que continua. E o terceiro, hoje não existe uma comunidade, você não participa, você não ajuda essas empresas a crescerem. Você simplesmente vai e espera. Sim. Né, e vê o que acontece. E confia. Então, como investidor, você está ali. Bom, funciona. Funciona para aquele investidor que tem mais um pensamento de longo prazo, né, e etc. Aí o meu pensamento foi legal. Como que eu uso essa combinação de tecnologias que tem aqui e eu otimizo esse processo? Então, eu virei e falei o seguinte. Eu tokenizar esse portfólio significa o quê? Significa que a gente criou uma estrutura, tá? Então eu tenho lá uma empresa que detém um pedacinho de cada uma dessas empresas, como se fosse um ETF, tá? Só que dessas startups. E a gente fez o seguinte, no momento que você tokeniza, um token passa a custar R$100. Tá? Então você tem um pedido mínimo de 1.000 para comprar o token, mas eu tenho um valor mais baixo. Legal. Segundo ponto, e se eu quiser vender? Poxa, o fato de estar listado numa exchange... Que é uma das dores do VC, né? Do VC, não tem como você sair. Sim. Pô, você pode listar ele lá para vender dentro do mercado do Bitcoin, por exemplo. Né? Mas pensando no processo, pô, posso pôr ele para vender. E a comunidade? Então, o que a gente está fazendo? Poxa, essas empresas são disruptivas. E eu tenho... por natureza, no meu dia a dia, eu ensino muito as pessoas. A gente tem as mentorias, a gente tem os cursos, tudo. Então, eu vou pegar você que investiu e vou trazer para dentro do meu grupo. Tá? Então, você passa a fazer parte da minha comunidade. Sim. Por quê? Porque você não só vai conhecer essas tecnologias, como agora você passa a ajudar essas tecnologias. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa lá que faz uma faculdade online, toda com AI, um negócio legal pra caramba. E você está na tua empresa, você fala, pô, se minha empresa precisa disso. Sim. Se você indicar essa empresa lá, o que significa? Significa que o token vai valorizar, porque aquela empresa pega mais um contrato, quanto mais ela fatura, ela cresce, você ajudou o token a crescer. Tá? E você participou daquilo. Então, cara, não funcionou direito esse negócio. Então você entra na comunidade e fala, cara, eu vendi aqui, mas não funcionou direito. Pô, então vamos resolver isso, a gente precisa fazer com que resolva. Quando você traz a comunidade... Cara, assim, a probabilidade, porque o maior problema do Venture Capital é o quê? Pô, investir em 10 empresas, 3 dão bem, né? 7 complicam. Mas quando você traz a comunidade junta, você faz um investimento transparente, então você traz a transparência e você traz um poder gigantesco de vendas e de ideias para tudo isso. Isso você não vê em lugar nenhum. Então, é óbvio que isso vai funcionar muito bem e é óbvio que lá na frente isso vai começar a ser padrão de mercado. Sim. E só curiosidade, assim, por exemplo, no seu caso ou outros casos, você tem participação igual, depois lá na frente você pode aumentar sua participação nessas empresas? Como é que funciona esse... Então, no meu caso, o que eu fiz? Quando a gente falou até do IPO humano do Google, etc., todas essas empresas eu investi meu dinheiro. Tá? Então, são investimentos que eu coloquei o dinheiro. A tokenização é o investidor que entra junto comigo. Tá? Eu não vendo a minha parte. Muito pelo contrário, né? Você colocou 10, aí o token está colocando mais 10 nas empresas. Eu estou colocando bem mais. Né? Eu pus mais dinheiro nas empresas, né? Nessa primeira oferta, que é uma oferta de 5 milhões, né? A gente vai fazer uma primeira oferta de 5 milhões, que vão entrar, serão distribuídas iguais para as empresas. Então, para a gente organizar tudo isso, o investimento vai ser igual para cada uma dessas empresas. Cada uma tem o seu valuation. Então, a porcentagem referente àquele investimento que tem. Então, investe junto comigo. Por quê? Porque a história que eu falo, bom, você ficou sócio do Google agora, então agora você precisa me ajudar a fazer essas empresas acontecerem. E você, por exemplo, você tem... Como é que você participa, você Google? Você tem assento no conselho, você é executivo de cada uma? Sim, eu tenho... na verdade, eu tenho assento no conselho de todas. Tá? Então, são empresas que eu tenho um controle um pouco maior. Porque como eu sou investidor e participo do dia a dia dessas empresas,
Tem o lado positivo e negativo. Então, o lado positivo, eu tenho que ter poucas empresas. Tá. O lado negativo, diferente de um venture capital, eu não vou investir em 10, 20, 30 empresas nesse portfólio. Eu vou ficar com 6, né, empresas, porque 6 empresas aqui eu consigo olhar o que está acontecendo. Tá? E a gente consegue fazer isso crescer. Então, eu consigo dividir o meu tempo, né, entre essas empresas, não só como olhar de investidor, mas como olhar de empreendedor. Tá, boa. E aí, eu sei que a gente tem um tempo curto aqui na TV, né? É escasso, é restrito, mas se você puder passar, né, um resumo de quais são os investimentos, você falou assim um pouquinho de uma empresa de educação, enfim, puder passar posso passar rapidinho, até porque é legal. Nos cases. Eu pego o FPS, o que a gente faz? A gente criou o Netflix da educação formal. Tá. Então, você lembra quando você ia no cinema? E lá atrás, para ver um filme, era um filme por mês. De repente, veio o Netflix, você vê filmes bons todos os dias, certo? Com grandes atores. Então, é o mesmo conceito. Como que eu faço na educação formal que eu possa criar o seguinte, ter os melhores professores do mundo? Então, a gente criou o modelo do Netflix na educação formal. Então, a gente fez uma joint venture com a Universidade do Brasil. Aí, a gente já refez o conteúdo de 12 faculdades. Então, tem um conteúdo masterclass que você aprende para fazer uma faculdade de administração, uma faculdade, né, de logística, de marketing, etc., do que tem lá dentro. Então, esse foi o primeiro passo. E com isso, a gente baixa o preço e aumenta a qualidade. Então, eu quero ter um ensino de Harvard pelo preço do Netflix. Né? Então, essa é a nossa meta lá dentro. Então, a gente está crescendo bastante com isso. E em cima disso, a gente criou um negócio que chama University as a Service. Então, se você quiser ter a sua universidade, né, Sara Valley University, você consegue contratar isso da gente. Não sei o que eu vou ensinar lá, mas... Né? Não, na verdade, você já vai ter as faculdades todas com o seu nome, com a estrutura, nota 5 do MEC, tá? E você vai poder explorar essa universidade. E se você quiser criar uma pós-graduação, um curso, a gente consegue do nosso lado, porque a gente é nota 5 do MEC. Então, é isso. E aí a gente vai estar depois com inteligência artificial para fazer o ensino adaptativo. Quer dizer, o teu ensino da tua faculdade ser diferente do meu. Então, essa é uma das investidas que é o FPS. A segunda investida é a Bank Factory. Então, a Bank Factory ela faz Banking as a Service. Então, a gente fez o Banco da Natura, a gente fez o Banco da Madeira, contabilizei. Fez uma das startups, que é o Road. Então, hoje a gente tem toda a infraestrutura bancária, que é uma coisa que eu tenho experiência já, que a gente fez isso lá no Banco Original e veio. E para quê? Para entrar nesse mercado de Smart Wallet. Como que eu conecto hoje tudo isso? Então, hoje na Bank Factory eu já conecto Brasil e já conecto Estados Unidos. E está conectando outras coisas também. Então, você já consegue criar o banco do Sara Valley, né? Então, para quem é do mercado, é uma empresa B2B, né? Ou seja... B2B. Né? Então, você pode ter no FPS a Universidade Sara Valley, no outro você pode ter o Banco Sara Valley. Da Natura, isso. Talvez o banco seja a sua infraestrutura, né? Sim, usando a nossa infraestrutura. Perfeito. Para isso. Aí a gente tem o Road. Né? O Road é uma conta global, que a ideia é competir com o Revolut, com o Wise e todas essas, só que dentro do conceito de Smart Wallet. Então eu vou ter conta Brasil, conta Estados Unidos, conta Europa, eu vou ter cripto e eu vou ter uma série de serviços. Então, o primeiro serviço que a gente vai ter, que é um grande diferencial, que é um P.O. Box nos Estados Unidos, que é o seu endereço nos Estados Unidos. Então, você vai poder comprar produtos e entregar no seu endereço e automaticamente eu faço a importação oficial disso na sua casa. Então, você vai poder, por exemplo, fazer o Rappi de Miami. Né? Eu vou encher minha caixinha aqui com produtos, né, do Walgreens, do Whole Foods. Você vai poder comprar investimentos tokenizados nos Estados Unidos, você vai poder dolarizar, né, a boa parte do seu patrimônio, além de ter essa parte de cripto toda conectada. Então, a Road é uma empresa que a gente vai lançar agora, cara, vai fazer um barulho bem legal. Tá? Aí eu tenho uma empresa de inteligência artificial que é o Sócia, que essa empresa, inclusive a comunidade do token foi feita em cima dessa empresa. Então imagina que a gente tem uma infraestrutura de inteligência artificial que eu conecto as inteligências artificiais todas e eu, por prompt engineering, crio novos produtos. Então, por exemplo, se eu quiser criar um portal igual ao do UOL, a gente consegue criar um portal parecido com o do UOL, com uma pessoa, né, e ele fica extremamente inteligente com toda a parte de inteligência artificial integrada. Se eu quiser criar uma comunidade, que é o que a gente fez, na nossa comunidade, a inteligência artificial busca todas as inovações que estão acontecendo, tá? Onde a gente selecionou isso, categoriza, mostra num feed para você. Depois ela consegue criar
planos de aprendizado para você específicos, ela consegue criar, se você tem um negócio, os frameworks do seu negócio. Então a gente juntou tudo numa coisa só. Então, eu usei a plataforma do Sócia para construir isso. Então as empresas vão construir suas plataformas de AI em cima dessa plataforma. E a gente tem a Atypical, que é uma empresa de nanotecnologia, que é um centro de pesquisa privado, que a gente aprovou, né, isso no Ministério da Ciência e Tecnologia, que trabalha com grafeno. Então a gente tem, por exemplo, biografeno. Então, qual que é a diferença do grafeno para o biografeno? O grafeno é uma tecnologia que, cara, é fantástica. Né? Ela vai revolucionar o mundo, só que ela é cara. Né? Custa lá R$9.000 o quilo para você fazer, tem que minerar isso. A gente fez o grafeno da cinza da casca do arroz. Então, com isso, com esse biografeno, dentro da Atypical, a gente construiu, por exemplo, uma empresa que faz vergalhão de grafeno, né? Que ele é 6 vezes mais leve que o aço, 3 vezes mais resistente e mais barato. E aí a gente criou o quê? Como a gente faz usando essa tecnologia, eu consigo criar uma franquia de fábricas. Estamos fazendo isso para bloco de concreto. Né? A gente fez isso para o soro do leite. Então, o descarte do soro do leite, por exemplo, da Tirolês, que é o nosso cliente, a gente transforma em plástico biodegradável. Então, para você imaginar essa tecnologia, a gente vai fazer uma sacola de supermercado, que você vai pegar a sacola, chega em casa, amassa a sacola e enterra, nasce uma árvore. Então, para realmente acabou com esse negócio do plástico. A gente consegue fazer um fio, né, o fio de poliéster vira um fio de leite, que você não tem o problema de lavar e virar microplástico. Então, cara, aqui tem uma infinidade de coisas. Então, o token, ele envolve essas empresas que estão fazendo essas disrupturas, que são justamente o que eu falei, essas combinações de tecnologias que vão revolucionar. Educação não tem como você escapar, inteligência artificial não tem como você escapar, o mundo financeiro, né, novo, dessa nova infraestrutura não tem como você escapar, e o novo mundo de materiais não tem como você escapar. Então, a ideia foi realmente conectar nisso, e empresas que podem ter um crescimento muito grande. Não é, eu vou crescer 2, 3 vezes. Não. A gente está pegando empresas que geram plataformas que geram mercados. Então, esse foi o intuito. E eu tenho paixão por isso que eu falei, pô, como que eu construo algo e posso trazer as pessoas para me ajudar a fazer com que isso aconteça. Pô, excelente. E agora a gente, acho que todo mundo está nos escutando aqui, não só escutando as histórias, como pode também ser sócio, de fato, né? Não é só fazer investimento, não, se tornar sócio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa busca, essa união, né, de transformar isso num token, né? Como você falou, como se fosse acho que a estrutura é essa, um ETF, né, que você aloca nas investidas. Então, assim, como você falou, você participa do Venture Capital, participa desse potencial crescimento, está no setor de tecnologia, de uma forma muito mais fácil, dinâmica, tem potencial, se você quiser, liquidez também. Como é que está esse processo, né, junto com o MB? Eu acho que assim, a grande sacada foi que a gente tinha isso em termos técnicos, queria fazer isso acontecer. E o mercado Bitcoin trouxe a plataforma da exchange, junto com toda a experiência do mercado financeiro, que eles já estão trabalhando nisso, né, para fazer esses ativos alternativos. Tá? E para permitir que a gente dê essa liquidez. Então, essa união, a gente está trabalhando em conjunto. Então, a gente criou esse token em conjunto para permitir que isso acontecesse. Então, hoje, você tem listado no MB o Stoco 1, tá? Que é o token que é correspondente à porcentagem dessas empresas. Então, a gente listou ele lá. Então, você pode hoje já ir lá e adquirir o Stoco 1. Então, qualquer pessoa pode vir e adquirir. E, obviamente, que a gente está buscando aqueles parceiros que queiram fazer investimentos, porque aqueles que fizerem investimentos no Stoco 1, eu também vou abrir possibilidades depois para eles participarem das rodadas das empresas. Então, fala, poxa, peraí, eu gostei desse negócio do biografeno, isso vai revolucionar, vai. Então, se você entra como investidor aqui, você não só vai acompanhar essa empresa crescendo de perto, como aí eu vou te dar preferência se você quiser investir nessa empresa depois lá na frente. Então, eu tenho investidor comum, entro, vou comprar meus tokens aqui, legal, todo mundo pode participar, todo mundo vai entrar na comunidade, né, e vai viver esse negócio todo. E aí tem aqueles investidores maiores que podem vir e falar, não, eu quero realmente investir um pouco mais aqui, quero ficar de olho para ter oportunidade de participar depois nas rodadas das empresas. Boa. Até acho que eu vou aproveitar, pessoal, deixar um QR Code aqui embaixo, né, para quem quiser abrir conta. A gente tem a nossa consultoria de investimentos, a MSX. Abre conta, é 100% gratuita, lá no MB, mas através da MSX, e a gente te ajuda a fazer essa alocação, né, no
nas investidas, né, nas startups. E acho que a pergunta, o Guga, eu sei que você vai me xingar nessa hora, mas é natural, né? Como é que o investidor de VC, talvez esteja nos escutando, né, ou o investidor novo, a gente compara muito assim com CDB, com título público, com uma ação, por exemplo. A ação vai me dar tanto de dividendo. Olhando para o seu histórico, assim, você tem uma expectativa do que pode ser o potencial dessas companhias, né, em termos de, vou desinvestir, você tem algum cronograma, enfim, como que o investidor tem mais informações para quem está nos escutando? Não, mas é uma pergunta muito boa, pelo seguinte, hoje a gente tem, nas lâminas, obviamente, você tem a estruturação do que é, a gente quer chegar pelo menos em 20 vezes o investimento. Tá. Partindo do princípio, a gente fez 44 já, né? A gente sabe que isso é possível. Mas o ponto principal nessa história toda é o quê? A gente vai começar a fazer os lançamentos dos deals. Então, por exemplo, todas essas empresas já estão operando e estão fechando alguns acordos muito legais. Então, dentro da comunidade, e toda vez que uma empresa fecha um acordo, né, ou fecha uma parceria, né, ou está trazendo algo novo, a gente vai mostrar lá. Então, você como investidor vai poder acompanhar isso vivo, né, literalmente o que está acontecendo com essas empresas. Que é uma coisa que você faz no mercado aberto. Né? Você faz hoje no IPO, né, se você tem uma empresa listada, ela está, né, pegando tudo, mas empresas privadas não. Então, a gente está pegando todos esses acordos que a gente está fazendo, tudo isso a gente vai transformar em notícia, e vamos colocar ali do lado, né, para que você possa acompanhar. Então, não só acompanhar, como participar no seguinte sentido. A gente vai para a comunidade e fala, olha o que a gente fez aqui. Quem conhece alguém que pode estar interessado para fazer a mesma coisa? Né? Pode vir. Sim. E aí a gente vai também montar um modelo econômico para essa comunidade, para eles também conseguirem ganhar dinheiro com isso para quem quiser. Né? Ou se não, simplesmente para as indicações para que a gente possa crescer as startups. Se eu trouxer bastante gente, e na verdade a gente já está trazendo, né, porque a gente fez o lançamento do token, foi um dos recordes lá no MB e tudo mais, esse exército de pessoas nessas startups, né, que mudam, cara, isso faz um diferencial brutal. Isso ninguém tem. Ninguém tem. Então, acho que a gente tem uma vantagem competitiva muito grande. Cara, não está mirando ali 20 vezes, né, mas cara, pode ser que a gente consiga um diferencial muito maior. O mais importante de entender é o seguinte, eu preciso crescer a empresa para vender. Né? E como a gente está pegando empresas no começo, eu consigo ter esse crescimento muito rápido. Né? Então, você é diferente de eu pegar uma empresa que já está estabilizada e ela dobra de tamanho. Né? Eu estou pegando uma empresa que para ela crescer 10 vezes é muito fácil. Perfeito. E no caminho, você pode ter outras investidas dentro desse token? Ou, por exemplo, vamos supor, a empresa ela quer investir em outra empresa, assim, como é que isso pode acelerar esse processo de crescimento? A nossa ideia é que assim, esse token, a gente vai ter uma ou duas empresas que a gente pode mexer. Então a gente tem uma certa flexibilidade, mas não muita, porque são empresas do meu portfólio, então tem que estar, essa é uma premissa para isso. Mas esse modelo, a gente quer estender ele depois para outros segmentos. Então, eu tenho um token só de blockchain, para o mercado de blockchain, um token só para o mercado de nanotecnologia, um token só para o mercado, né, de fintechs e techfins. Então, existe esse potencial. Por quê? Que aí eu gero o ecossistema. Então é um token que, na verdade, compõe determinadas empresas, que uma empresa ajuda a outra dentro de um ecossistema. E aí eu consigo também, de novo, acelerar o crescimento dessas empresas. Mas essa é a ideia que a gente vem para depois. Primeiro a gente precisa executar esse token bem feito, e depois a gente pode crescer no mesmo modelo, setorialmente, né, com tudo isso. Agora uma pergunta aqui, eu sempre, o pessoal que me conhece aqui, uma palavra que eu uso muito chama provocação, né? Fazendo uma provocação, você também está muito inserido dentro do mercado de tecnologia, conversa com outras empresas, até participa de alguns conselhos. Você acha que isso também pode ser que facilita, ou se facilita, como facilita, um processo até de liquidez lá na frente? Vou te dar um exemplo, de novo, pessoal. Estamos falando aqui de uma companhia aberta e não é um fator fictício, né? Mas, por exemplo, será que a TOTVS não pode ser um comprador de alguma dessas investidas lá na frente? Enfim, ou você falando com o Itaú, com o Bradesco, enfim, ou um fundo da XP, do BTG. Como isso talvez aumenta a probabilidade de termos um sucesso, porque um dos sucessos também é a liquidez lá na frente, né? Você desinvestir num preço interessante.
para todos os token holders, né? O que a gente tem? Quando eu estou falando das empresas que eu estou no conselho, a gente tem uma questão de conflito de interesse. Então isso não pode acontecer. Tá? Então, infelizmente, eu não vou poder ter a TOTUS, por exemplo, comprando alguma coisa, porque isso é muito sério no momento que a gente tem. Legal. Agora, o meu relacionamento é o que faz a diferença. Lógico. Então eu tenho um relacionamento muito grande por causa das palestras, principalmente, né, ou desses comitês que eu participo, né, para justamente fomentar a inovação, por estar inserido nesse meio. E eu estou inserido não necessariamente em startups, né? O meu forte é realmente as grandes empresas. Então, na verdade, quando você pega das empresas que a gente tem, dessas startups, a grande maioria delas eu tenho já junto como um parceiro ou como investidor uma grande empresa. Tá? Então, por exemplo, no Road a gente tem um banco que está participando lá junto com a gente, né? Na parte de educação tem a Universidade do Brasil, que já é uma universidade que está lá dentro, né? Na Atypical a gente já fechou contrato, por exemplo, com a Tirolês, que é uma das maiores fabricantes de queijo que tem. Então, eu uso as grandes empresas aqui como um mecanismo para elas de inovação. Então, essa grande empresa fala, cara, quero inovar, olha, tem esse token aqui, tenho esse produto, então você me entrega o mercado, entrega o investimento e eu naturalmente cresço essa empresa. Então essa é uma das nossas estratégias internas de crescimento. Legal. Então não é eu startup para o mercado, é startup com grandes empresas e para o mercado. Pô, excelente. Ô Guga, nosso tempo aqui passa muito rápido. Eu vou fazer só uma última provocação antes da gente deixar o recado final, que essa é a provocação mesmo. Se a gente pegar as investidas, né? Como é que você vê? Porque assim, você pega até um portfólio em bolsa, né? Você tem ações que são mais previsíveis, que cresce constantemente, mas não tem tanta volatilidade na receita, né? Então, sabe, a empresa de transição de energia cresce ali, inflação, né? Como é que você vê o ritmo das startups ao longo do tempo, né? Tem empresa assim, vou chutar aqui, por exemplo, a educação. Talvez a educação seja um business um pouco mais previsível, né? Não tão de alto crescimento ou volatilidade, né? Como é que você vê essa... Porque é interessante também não só investir isoladamente, mas investir no portfólio, que é o token especificamente, né? Sim, o portfólio ele te dá uma proteção maior, né? Porque a gente está entrando num mercado que é assim. Pós-Covid, inclusive, todo mundo que comprou o token, né? A gente faz uma live para apresentar a tese. Legal. Tá? Por quê? Quando a gente vai trazer essas pessoas para a comunidade, a gente apresenta a tese e mostra o porquê que a gente fez esse investimento, mas o que está acontecendo no mercado de oportunidade. Então, pós-Covid, tem muita coisa mudando. Então, a educação mudou. Imagina, você precisava fazer faculdades em campos gigantes, agora não mais, né? O mundo financeiro mudou. Quem já discutiu sobre o Itaú, né? Por exemplo, eu tenho que trazer pessoas de internet, de tecnologia para fazer isso acontecer. Então, o mundo financeiro mudou. Sim. Mundo de materiais é uma oportunidade gigantesca, porque pensa, eu uso a cinza da casca do arroz, eu uso resíduos, né? Eu uso produtos que o Brasil tem de demasia. Então, você vai na Suécia, não tem. Você vai em Israel, não tem. Você vai, né, no Uruguai, não tem. O Brasil tem. Então eu consigo usar, por exemplo, o que sobra da cana, o que sobra da cinza do arroz, ou do soro do leite e transformar em grandes produtos. Então aí tem uma vantagem competitiva muito grande. Então, são produtos que, obviamente, tem uma volatilidade maior no sentido que eu entro num mercado novo. Então, entrar no mercado novo significa quebrar algumas barreiras, mas significa oceano azul. Então, no portfólio, a gente tem boa parte deles trabalhando em oceano azul e eu tenho parte deles trabalhando no oceano que não é tão azul, mas eu estou trabalhando com as novas armas. Né? Trabalhando de forma diferente. E isso faz com que a gente tenha um diferencial competitivo grande. Então, é assim, é diferente, cara. A gente nunca teve isso. O mercado trouxe a gente para um momento que ele nunca existiu. Né? Então, temos que aproveitar essa onda. E o mais interessante é como você fala assim, também acho que é uma oportunidade única da gente, você que está nos assistindo, também de acessar essas investidas, né? Antes era para um público muito restrito. Cara, eu posso até te falar uma coisa. Quero investir pouquinho, quero entender, mas quero aprender para entrar na comunidade. Já é um ponto. Porque a quantidade de conhecimento que você vai ter até para o teu próprio negócio é importante. Né? E outra, né? E para os investidores de uma maneira geral, cara, você vai vivenciar uma mudança de mercado que está acontecendo de perto. Você está olhando não só a teoria, mas a prática.
Pô, onde você conseguia isso, né? Era sempre muito escuro, ó, aposta e vê, sim, né? Sim. Que a gente falava no Venture Capital, né? Spread and pray, né? Então, spread and pray, né? Porque, puta, vamos ver se alguma dá certo. Isso nem no Venture Capital, qualquer... O Damodaran Aran escreveu um artigo recente, acho que no Financial Times, ele falou... Qualquer valuation é um exercício de fé, né? Você entra lá e você tem fé que... É isso. Não sabe que número que tá lá, quem tá fazendo, né? Aqui a gente tem acesso não só a investimento, mas também a todas as informações, né? Aos dados. Pô, Guga, muito, muito gentil, muito obrigado pelo papo. Até eu tô pensando aqui em marcar outros encontros, a gente poderia trazer as próprias teses aqui, né? Sim. Falar... Eu acho que até se quisesse um dia, pode apresentar a tese, porque a tese, quando a gente mostra a tese, ela é macro, ela mostra o direcionamento, que é o que todo mundo precisa saber. Se você é um investidor, se você é um empreendedor, você precisa saber o que está acontecendo. Esse direcionamento. Desse direcionamento, aí a gente explica o porquê desses investimentos e o benefício de cada empresa, tá? E por isso que eu falei que depois a gente vai ter que ter outros tokens, porque o deal flow é tão interessante no momento que você olha esse processo que você fala, pô, peraí, isso aqui é legal, tá? Então a gente quer fazer esse deal flow sempre nesse modelo. Eu tenho que trazer o grande investidor comigo, ele tem que estar junto, é importante, tá? Um institucional que ele participa, mas eu preciso do público. Sim. O público é o que vende, o público é o que sente, o público é aquele cara que está na ponta. Então, quando você junta esses dois, cara, é imbatível. E em cima de uma tese que é importante realmente explicar para as pessoas entenderem, até para outras coisas, independente do nosso negócio, é importante você entender, pô, para a tua empresa, para onde ela está indo, deixa eu ver, né, se eu estou alinhado com o que está acontecendo no mundo ou não. Excelente. Muito bom, Guga. Obrigado pela aula aqui, né? O pessoal da NVIDIA falou que a gente teve uma aula aqui que a gente já tem 40 anos, tivemos em 50 minutos aqui. Exatamente. Muito obrigado. Deixa as suas redes sociais, né? Como o pessoal te encontra, né? E outras informações. Hoje eu foco as minhas informações no meu site, que é o estoco.org. Então, stocco.org, né? E no Instagram também, Google Estoco, né? No Instagram. Então, ali, LinkedIn, Google Estoco tá em tudo, Legal. Né? Mas lá no site eu estou consolidando a maior parte das informações. E lá vai estar a comunidade. Legal. Então, também você acessa a comunidade pelo estoco.org. Boa, excelente. Muito bom, Guga. Vamos marcar novos encontros aí e parabéns pela toda a jornada. É isso aí, fechado. Vamos estar junto. Obrigado. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida também pode nos chamar, né? Também para alocar no token lá através do MB. Lembrando que a gente tem a parceria, a consultoria lá com o time do MB. E lembre também de seguir as redes sociais do Guga. Qualquer dúvida é só chamar ele por lá pelas redes sociais e pelo site, tá certo? E a gente se vê aqui na semana que vem mais um SaraCast especial. Um ótimo dia, até mais, tchau!